Já percebeu que hoje em dia muitas discussões na internet são basicamente esse meme? Parece uma discussão boba, mas ela mostra algo muito sério: a incapacidade das pessoas de explicar por que discordam de um argumento. Na maioria das vezes, discordar virou só isso. Eu sinto que você está errado. Mas se alguém pergunta o motivo, não vem nada depois. E nem é totalmente culpa nossa. A gente não aprende a discordar nem na escola e nem na vida. Por isso, nesse vídeo, eu quero te ensinar a discordar de forma elegante, criativa e racional, sem virar meme na internet. Primeiro passo: precisamos verificar se realmente entendemos o que a pessoa diz. Mortimer J. Adler, em seu livro Como Ler Livros, diz que você só tem o direito de discordar se você conseguir explicar o argumento do outro. Do contrário, ou você concorda com a pessoa, ou você suspende o seu juízo. Porque discordar exige muito mais do que antipatia. Exige argumentação. A maioria das discordâncias ocorre porque nós entendemos uma versão inventada na nossa cabeça do que a pessoa realmente disse. E a isso nós damos o nome de falácia do espantalho. A falácia do espantalho consiste em você distorcer o argumento do seu oponente, simplificando ou exagerando, como por exemplo alguém dizer que é a favor da legalização das drogas e alguém dizer para ela que então ela é a favor das crianças usarem drogas. Você precisa mostrar onde que o outro está errado, e não apenas distorcer ou dizer que não gostou. Do contrário, você não está ouvindo a razão, mas as suas emoções e os seus preconceitos pessoais. Partindo do princípio de que você entendeu exatamente o que a pessoa quis dizer, mas mesmo assim não concorda com ela, então você tem 4 opções para rebatê-la. 1. Você pode dizer que o outro está desinformado, mas se você disser isso, você está dizendo para ela que está faltando alguma informação relevante no raciocínio dela. Mas para dizer algo assim, logicamente você precisa ser capaz de provar o que é. Esses dias eu estava no Instagram e aí eu vi um post falando que nós temos uma janela de 30 a 60 minutos para comer após um treino, porque senão o seu treino inteiro vai para lata do lixo, porque os seus músculos não vão conseguir absorver os nutrientes. Bom, nos comentários tinha uma pessoa que discordou elegantemente, e ele apresentou estudos sobre como essa janela metabólica é muito maior do que se pensava, podendo durar até 24 horas após o treino. Ninguém se xingou, ninguém criou espantalhos. Achei belíssimo. Bom, mas seguindo a nossa linha de raciocínio, você também pode dizer que o outro está mal informado. O caso anterior poderia até servir como ilustração para isso, a depender se a pessoa estava sendo picareta, mas eu não acho que era o caso. Dizer que alguém está mal informado é dizer que ela está fazendo afirmações que não são verdadeiras. Agora vamos a um exemplo. Você afirma que ler devagar ajuda a entender livros difíceis. E aí alguém responde com convicção absoluta que isso não faz sentido nenhum, porque estudos mostram que ler mais rápido ajuda o cérebro a aprender melhor. Que estudos são esses, você questiona? E a criatura responde: eu vi no YouTube um cara falando que leitura dinâmica aumenta a inteligência. Então, pacientemente, você responde que esses tais estudos que a pessoa mencionou no vídeo mostra que a leitura dinâmica funciona para textos simples, mas não para os complexos. E também que o estudo não demonstra que aumenta a inteligência, mas que a leitura constante sim, porque se por inteligência você quer dizer aumento do vocabulário, melhora do raciocínio e melhora da sua memória, então sim, aumenta a inteligência, mas não ler mais rápido, como foi afirmado. Pode parecer que esses dois primeiros são a mesma coisa, mas a diferença entre eles é que no primeiro caso, falta informação, e no segundo caso está sendo dita uma informação errada. A essas alturas, provavelmente a pessoa já não está mais nem escutando o que você está falando, e pode ser que você tenha acabado de fazer um inimigo. Mas pelo menos a lógica foi conservada. E por falar em lógica, você também pode dizer o seguinte: o outro está sendo ilógico. Para afirmar isso, você precisa ser capaz de identificar onde está a falácia. Uma falácia, de forma simplificada, é um argumento que parece verdade, mas é logicamente incoerente ou sem fundamento. O Adler, em seu livro, ele divide as falácias em duas. A primeira, aquela que ocorre quando a conclusão não decorre das premissas apresentadas, e a segunda, aquelas em que a pessoa afirma duas coisas que são compatíveis entre si. Mas calma, eu sei que tá meio estranho e parece que tá difícil, mas eu vou dar um exemplo e você vai entender. No primeiro caso, um exemplo seria a pessoa dizer que acordar cedo dá mais tempo livre para ela, e que quando ela tem mais tempo livre, ela se sente menos ansiosa. Logo, se todo mundo acordar mais cedo, todo mundo vai se sentir menos ansioso. A falácia aqui está em pegar algo que faz sentido para você e transferir para o resto da humanidade, tirando uma conclusão enorme baseada em pequenas evidências. E no segundo caso, alguém pode afirmar o seguinte: que cada pessoa pode até ter o seu próprio ritmo, mas quem não acorda cedo é preguiçoso. Mas ué, se cada um tem o seu próprio ritmo, então cada um pode fazer as coisas no horário que quiser e acordar no horário que quiser, no seu próprio ritmo, certo? As duas afirmações são completamente incompatíveis. E por fim, pode ser que você concorde com parte do que a pessoa falou, mas acredite que ela não analisou todo o contexto. E nesse caso você pode dizer que sua análise está incompleta. Vamos supor que alguém afirma que ler mais livros te torna uma pessoa inteligente. E alguém pode dizer que até concorda, mas que eu estou ignorando quais tipos de livros. Porque se a pessoa só lê por ler, não reflete, não aplica
aplica o que aprendeu? Então esse raciocínio está incorreto, em parte. Bom, depois dessa análise toda, a pergunta que não quer calar, pelo menos pra mim, é: por que ninguém faz isso? Cara, porque pensar exige admitir que talvez a gente esteja errado. Para fazermos toda essa análise, a gente precisa pensar primeiro e agir depois. Mas na maioria das vezes a gente deixa os sentimentos passarem por cima da gente e aí a gente discorda sem nem pensar. Além disso, lembra que a gente falou sobre a dissonância cognitiva no vídeo sobre debates? Não? Eu explico de novo. Quando alguém nos ataca e diz que uma ideia nossa é incoerente, nós imediatamente nos armamos para evitar o desconforto psicológico que isso causa. Mas não necessariamente ela precisa atacar uma ideia nossa em um debate. Pode ser um vídeo que a gente vê no Instagram, por exemplo, e no minuto seguinte nós estamos lá nos comentários, perdendo nosso tempo digitando um comentário contrário gigantesco que vai irritar as pessoas e também vai irritar a pessoa que criou aquele conteúdo porque nós estamos certos e o outro está errado. Antes mesmo de fazer as 4 análises, é claro. Então, como discordar bem? Vamos lá. Antes de você virar um pincher raivoso e sair no soco com a pessoa que afirmou XYZ, faça os seguintes passos. 1. Repita a ideia do outro mentalmente se for pela internet, mas se for ao vivo, você pode dizer: bom, se eu entendi bem, você está dizendo tal coisa. 2. Identifique qual dos 4 motivos te fez discordar. Ele está desinformado, mal informado, ele disse algo ilógico ou faz uma afirmação incompleta? 3. A sua argumentação tem que se basear em fatos. Eu vou repetir. A sua argumentação tem que se basear em fatos, exemplos ou lógica. 4. Não deixe o ego ser o seu inimigo. Pode ser mesmo que você esteja errado. E por último e mais importante, critique a ideia e não a pessoa. Agora vamos a um exemplo para ilustrar. Alguém afirma que as redes sociais estão destruindo os relacionamentos e que antigamente as pessoas se relacionavam melhor. É uma frase comum que a gente vê por aí, né? E ela faz até bastante sentido, mas vamos dizer que eu discordo. Então eu paro, penso e respondo. Você está dizendo que as redes sociais fizeram com que a qualidade dos relacionamentos decaísse ao longo do tempo? Se a pessoa responder sim, então eu identifico onde está o problema e percebo que é a análise incompleta. E então eu falo: destruir os relacionamentos é algo exagerado de se dizer. Tem pessoas que hoje em dia mantêm relações que seriam quase impossíveis antigamente só por causa da internet. Tipo, a gente aqui. Além disso, hoje a gente tem a capacidade de manter relacionamento com parentes que moram longe, que antes seria impossível. Pessoas tímidas conseguem se expressar pela internet. E existem grupos de discussão de diversos temas que antes você achava que só acontecia com você. E hoje tem um fórum no Reddit, e aí você pode discutir sobre algum assunto que te interessa lá. E aí você abre espaço para conversa, olha que legal. E aí pode ser que a pessoa te diga que ela afirmou isso pensando só nos relacionamentos superficiais que ela já viu por aí. E nunca tinha pensado que a internet pode criar vínculos profundos, sim. Pode ser que para ela só falte informação, que foi o que a gente concluiu. E você pode até responder: ai, como você é velho, claro que não. Mas isso não é um argumento e não vai levar essa conversa a lugar nenhum. Nem a pessoa vai mudar de ideia e nem você vai entender o que ela realmente quis dizer. E a essas alturas pode ser que você esteja pensando que eu tô completamente doida. Quem é que vai parar pra fazer essas análises antes de ficar irritado e responder? Pois é, isso além de ser um exercício de lógica, também é um exercício de controle emocional. Não adianta a gente tomar toda discordância como um ataque pessoal. Imagina se todas as pessoas do mundo só discordassem e pronto, sem nunca refletirem a razão disso. A gente nunca chegaria às grandes descobertas da humanidade, aos avanços tecnológicos e às teorias da sociologia e filosofia. Discordar bem certamente não é vencer debates. É não transformar toda a conversa numa guerra. Se você não consegue explicar por que discorda, talvez você não esteja defendendo o seu argumento, mas o seu ego. E aí, no fim das contas, tudo que sobra é 80 quilômetros é 80 quilômetros. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Pode ser que tenham outros aqui que te interessem. Tchau.